Sejam todos bem-vindos ao nosso Inspira-se Podcast, hoje com a convidada para lá de especial. Diretamente da Alemanha, nós vamos ter a escritora Thelma Britz, ela que é baiana, mas reside já na Europa durante anos. Nós vamos saber um pouco mais da sua história e conhecer, afinal de contas, o nosso canal vai também trazer esse bate-papo informal com alguns artistas e pessoas que estão conectadas na inspiração. Afinal de contas, aqui é o Inspira-se Podcast. E você também é o nosso convidado, você é a nossa convidada, participe com a gente, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito, caso você não seja inscrita, e compartilhe também para aquele amigo, compartilhe para as pessoas da sua família, compartilhe aí também no Face, Frank Menezes Oficial, @Frank Menezes Oficial também no Insta, e faça correr mundo através desse bate-papo. Para você que está nos acompanhando de qualquer plataforma também, aproveita também, deixa o seu comentário, até mesmo porque, se você não leu, vai ser a oportunidade de você se interessar, porque nós vamos falar também da trilogia que ela lançou. Aqui está 2 da trilogia, ainda está chegando o terceiro, mas ela vai me falar, inclusive, sobre o terceiro também. Então, vamos começar com a Thelma. Eu tenho aqui, olha, A Roda da Vida e o Templo Esquecido. Vamos falar, então, com a Thelma. Thelma, seja bem-vinda. Que bom. Finalmente conseguimos, né, sintonizar nesse momento de inspiração. Pois é, Frank, muito obrigada por estar me convidando a participar desse evento, né, que é muito interessante, que é muito rico, e eu estou muito grata por estar aqui com você e falar sobre mim, um pouquinho sobre os meus livros. Bom, eu quero saber dos livros, Thelma, mas antes, eu gostaria de saber um pouco da sua história. Vamos saber um pouquinho da Thelma, conhecer um pouquinho da Thelma. Como foi que você chegou, né, na Europa? Como foi essa história? Porque, assim, por trás de uma escritora, nós sabemos que existe, geralmente, história de profundidade. Eu tenho certeza, pelo que eu vi por alto, eu procurei até nem adentrar ainda tanto para a gente poder ir conversando e ir conhecendo também junto com o pessoal aqui. Eu percebi que você tem muita história também para contar. Então, me conta aí, como foi essa transição? Você saiu do Brasil, da Bahia? Você é de onde da Bahia, Thelma? Olha, minha história é um pouco longa, mas eu vou tentar reduzir o máximo possível. Eu sou normalmente de Cafarnaum. Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidadezinha na região da Chapada, eu nem sei se é Chapada Diamantina, Irecê, bom, nem é Irecê também não, perto de Morro do Chapéu. Eu não sei se alguém conhece Cafarnaum, Morro do Chapéu, enfim, eu sou dessa região ali e vivi lá até os meus 10 anos e depois dos 10 anos nós fomos morar na Bahia, em Salvador, na capital, né, para poder estudar, para poder ir para colégios melhores e tudo mais. Pois é, chegando lá na capital, em Salvador, eu vivi em Salvador até os 26 anos, e lá estudei, bom, enfim. E depois, assim, quando eu terminei a minha formação para a universidade, que eu fiz Ciências Sociais, né, especializando em Antropologia, nessa época, eu já tinha conhecido, há 2 anos antes como diz, do fechamento, né, do fim dos estudos, eu conheci um francês. Então, ficamos assim, nas idas e vindas, nas férias vinha para cá, eu para lá e tal. E aí, quando eu terminei os meus estudos, quando eu recebi meu diploma, eu me mudei para a Guiana Francesa, então eu tinha entre 26 e 27 anos, a data certinha eu não sei. Pois é, e aí, primeiro eu fui para a Guiana Francesa, né? Então, eu digo, seguindo o meu coração. Vivi na Guiana Francesa por 9 anos, aí nesse inteirinho casei, tive filho, tudo mais tal, mas infelizmente a relação não funcionou por longo tempo, funcionou por 9 anos, mas não mais, e surgiu uma oportunidade, porque na Guiana eu era professora de português, né, de me titularizar, de fazer uma formação, a gente diz em francês, uma reciclagem profissional. Significa ir para a França, estudar, né, em uma universidade por 1 ano, para passar um concurso. Você pode fazer qualquer coisa nessa reciclagem profissional, sabe, durante o ano de trabalho. Então, pois é, nesse meio aproveitei essa oportunidade, eu fui para a França,
me preparar para passar o concurso nacional, né, que é o concurso para ser titularizada, para ser professora titular, porque até então eu não era, ensinava, mas não era titular. Então, pois é, aí fui para Bordeaux com o meu filho, nessa época eu estava separada, fui para Bordeaux com o meu filho e lá passei um ano na universidade, fiz essa formação, passei o CAPES, que é o Certificado de Aptidão para o Ensino em geral, sei lá, eu não sei a sigla CAPES, CAPES, Capacidade de Aptidão, PCAP, do ensino, aí não sei o P. Tudo bem, sem problema. Pois é, então, passei o CAPES, que é o que te dá a titularidade e o direito de ensinar oficialmente na educação nacional francesa, e aí, pronto, consegui, passei, era uma vaga e 3 pessoas, e a vaga foi minha, então eu fiquei muito orgulhosa e muito grata ao universo por esse presente que ele me deu, e pronto, nesse interim, 2 anos depois, eu conheci meu esposo atual, que é um alemão, nós nos conhecemos em um curso de francês, o destino, quer dizer, destino, não é destino, né? Não acredito no destino, não é bem isso, não. E aí, pronto, e aí nos conhecemos, vivemos algum tempo na França eu tive uma filha, e depois ele precisou voltar para a Alemanha, e aí eu segui para a Alemanha, tive que deixar tudo com o coração bem apertadinho, porque eu tinha família, tinha amigos muito, muito fortes, uma amizade muito forte na França, em Bordeaux. Eu tinha o meu meio, tinha toda a segurança, né, e toda o que eu conquistei nesses anos de batalha, conquistei tudo mais, mas eu tomei, entre aspas, a decisão de retornar, de seguir meu marido, de seguir e ir para... Na época não era ainda meu marido, né? A gente vivia junto, mas não éramos casados, de segui-lo até a Alemanha. Pois é, aqui na Alemanha nós nos casamos, 2 anos depois eu tive uma outra criança, então, e fiquei até hoje, que significa de França, entre Guiana Francesa... Deixa eu perguntar, quantos anos, né? Pois é, de Guiana Francesa e Bordeaux, de Cayena e Bordeaux, são 15 anos, e de Alemanha são 20 anos. Caramba! Então, eu tenho 58, quer dizer, se a gente faz, são 20 mais 15, são 35 anos, quer dizer, mais do que a metade da minha vida no estrangeiro. Que maravilha. Então, você é daí, né? Já, pelo tempo que já está. Thelma, como foi que surgiu, né, essa vontade por escrever? Isso está relacionado também com o fato da tua profissão? Como foi que surgiu esse despertar pela escrita? Olha, Frank, como eu falei, na França eu era professora de português. Eu chego e tive que aprender na França, eu tive que aprender uma língua, adaptar uma nova cultura. Eu adoro a França, mas adaptar uma nova cultura, etc. Chego na Alemanha, tive que aprender o alemão. Alemão é uma língua super complicada para nós, de língua latina, né? É uma língua super difícil. Então a gente Mas eu gostei, sabia? Como é que é? Eu gostei do alemão. Eu gostei do alemão. O pessoal fala, você é louco. Eu falei, claro, o inglês é mais fácil, mas eu gostei da língua alemã. Quando eu escutei, indo, né, passando o tempo também, passei 2 meses, um pouquinho também entre Alemanha e Viena, e eu gostei da língua alemã. Gostei mesmo. A língua alemã não é ruim, não é questão de gostar. No meu caso, não é questão de gostar e não desgostar. Eu bloqueei um pouquinho, porque eu tive que deixar tudo que eu falei, deixar tudo na França para poder retornar aqui. Então, esse retorno, reviver, quando já tinha 33 anos, viver uma nova língua, viver uma nova situação, retornar a estado de bebê, sabe? Porque quando você chega num país que você não fala a língua, que você não sabe se comunicar, é muito difícil. É muito difícil, entende? Além do mais, quando você já tem 2 crianças. Quando eu cheguei na França, eu era jovem, então eu podia estudar, podia me dedicar à língua completamente. Na França, quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu tinha 3 filhos, porque o meu filho do meu primeiro esposo... Quantos anos, assim, os seus filhos mais ou menos na época? Só para visualizar melhor. O meu filho tinha, quando eu vim para cá, ele tinha 10 anos,
A minha filha, que eu tive com o meu marido atual, ela tinha 1 ano e meio, e depois eu tive uma criança de 2 anos depois, de uma O outra mais fácil foi para de 1 ano, né? Ainda, do que a de 10, ainda que já encontrou ali os coleguinhas, até adaptar, realmente não é fácil, né? Para o do ano, a gente colocou em uma escola intermediária, uma escola francesa, que ensinava bastante horas de alemão, mas uma escola francesa, entende? Para fazer esse intermediário. E aí, Tá. depois, ele já fez uma amizade em francês, e todas essas pessoas dessa escola iam para um determinado colégio. Então, ele não ficou do início tão Perdido. desperdido, entende? Então, a gente teve essa preocupação de fazer isso com ele. Então, e aí tá. Então, quando você chega em um país e você tem que aprender, tem que reviver, ser criança novamente, né? Tem que aprender a ser criança novamente, mas de uma forma que não é tão espontânea, porque a gente tem a obrigação e tem a pressão de aprender uma nova língua, né? A pressão de se comunicar e se virar, principalmente quando você tem uma criança, que tem bebê. Então, foi isso. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei até os 10 anos até os 8 anos da minha filha menor. Eu fui mãe, eu fui só mãe. Depois, assim, para uma pessoa que foi sempre ativa, para uma pessoa que sempre ganhou, que batalhou, que ganhou seu próprio dinheiro, tudo mais, ficar dependente, e voltar essa condição só de mãe ali, então foi muito complicado, entende? Então eu me perdi um pouco, eu me perdi a minha identidade, sabe? Assim, tipo, bom, eu estava na França, eu gostava da França, eu me sentia quase francesa mesmo, porque eu amava a França, eu sei que eu tenho uma relação com a França muito forte, sabe? Que não é só daqui, de outras vidas. Então, aí, chegou aqui, eu não me sentia alemã, eu não me sentia adaptada no país, eu bloqueei, eu estudei o alemão, várias escolas, mas eu tive aquela blocagem, sabe assim? Então, foi muito complicado. E aí, pronto, aí fiquei perdida em termos de pessoa, em termos de gente, em termos de mulher, em termos de ser. E depois dos 10 anos da minha filha, eu fui fazer outras coisas, eu sou atriz, eu trabalhei como atriz lá no Brasil, né, tipo hobby, não como profissão, mas eu fiz curso de teatro e tudo mais tal. Então, aqui na Alemanha, eu comecei fazer papéis pequenininhos para televisão, fazer fotos para fotografia, para catálogos, etc. Mas isso não preenchia, entende? Então, eu falei assim, bom, eu sempre quis, na minha vida, escrever. Sempre. Minha mãe era professora, minha mãe era intelectual, ela escrevia poesias e eu me inspirava muito nela. Ela morreu muito cedo, mas eu me inspirava muito nela e achava que eu tinha que deixar um marco. E o meu marco, para mim, era escrever. Dizem que tem que escrever um livro, né? Plantar uma árvore e ter um bebê. Eu já tinha plantado minha árvore, já tinha tido um bebê. Mas não era isso. Era aqui no meu coração que precisava fazer alguma coisa por mim, entende? Então foi isso. A minha forma de escrever. Então, por exemplo, eu só lia em francês, porque a dificuldade de encontrar livros também em português aqui na Alemanha, né? Quer dizer, tanto na França como na Alemanha, aqui na Europa. Então, eu só lia em francês, eu não conseguia ainda ler em alemão, e estava voltada, eu tinha perdido minhas raízes, eu tinha perdido minha essência, entende? Assim. O que aconteceu? Um momento dado, eu fiz assim, sim, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu já tinha escrito vivia escrevendo coisinhas aqui, colocava na gaveta, coisinhas ali, colocava na gaveta. Assim que eu sentasse sozinha em um restaurante, em um café, e eu pegava um guardanapo e começava a escrever as coisas. Eram histórias super interessantes que apareciam assim de repente, mas eu Isso nunca começou dava... no guardanapo. Muito guardanapo. No Brasil, na França, eu escrevi muita poesia, mas aqui na Alemanha eu não conseguia escrever poesia, não conseguia sentir inspirada. Então, eu comecei a fazer nos guardanapos e tudo mais tal, e dizia assim, não me sentia tão capaz, aquela própria assim, autoestima, né, com todas essas mudanças e com toda essa situação, essa perda de si mesma, eu não me sentia tão capaz de dar cabo, de dizer, como é que eu vou conseguir? Eu queria escrever um livro, mas eu só não saía dessas primeiras folhas, entende? Foi aí que eu disse assim, não, eu estou com 50 anos, eu estou com 50 anos, é agora ou nunca. Se eu não realmente não tomar coragem
de me reencontrar, de retomar as minhas raízes, de retomar a minha energia de base, de origem, eu nunca vou ser quem eu sou realmente, eu nunca vou retornar ao que eu sou. E foi assim que começou. Eu comecei a trabalhar, a escrever, depois tive blocagem, depois precisei ir para Portugal, aí fui para Portugal, passei 10 dias em Portugal, em Viana do Castelo, sozinha, e eu só fazia isso, só fazia escrever, então retomei toda a história, recomecei e tudo mais tal. Peraí, que eu tem uns pontos aí que para inspiração é maravilhoso e eu quero saber. Olha só, você falou que veio para Portugal, ou seja, você começou a se conectar também com lugares muito místicos, né? E cheios de história, cheio de conexões, até mesmo de inspiração, que Portugal proporciona muito isso, né? Então, peraí que eu quero saber, né? Não vou passar assim, não dá pulo não, que eu quero saber dessa história, que já que o podcast é sobre inspiração também, inspirar-se. Então, assim, peraí, você foi para Viena do Castelo. Como foi ao chegar aqui? Porque Portugal, praticamente, a gente pisa no freio. Era essa energia que você sentiu, pulsar para poder chegar aqui e adentrar mais no processo da inspiração? Como foi que surgiu, né? Já que a gente vai entrar aqui já na trilogia, então eu quero saber como foi que surgiu essa história também. Eu vou fazer um livro sobre isso ou simplesmente veio? Como foi essa inspiração? Não, olha, a inspiração de Gaia aconteceu numa viagem para a Grécia. Então não foi essa ainda. Não foi. Então tá, ok. Portugal foi assim. A inspiração de Gaia já estava aí, eu já tinha um plano, já tinha um início, algumas páginas. Mas aí bloqueou, parou. Eu fiquei parada, não conseguia mais ativar, não conseguia fazer nada. E foi aí que eu disse, eu preciso ir em algum lugar que tem a ver comigo. Eu preciso ir a um lugar, eu adoro a França, mas se eu for para a França não vai dar, porque é falar francês. Eu preciso ir em um lugar onde tenha contato com água, porque tem muita história de água no meu livro, com água e com minha língua, e com as minhas raízes. Então aí apareceu Portugal. E eu te digo, olha, foi assim um sonho, porque eu saía do hotel, eu corria de manhã, ia fazer minha ginástica, voltava, tomava banho, pegava minha mochila com o meu computador e encontrei um lugar assim, em Viana do Castelo. Encontrei um lugar assim, tipo assim, uns 500 metros da minha casa, do meu hotel, Franca. Era um terraço de um bar, de um café, o terraço ficava em cima do rio, na beira do rio, assim, sabe? As pedras do rio e o rio, a água passava embaixo. Eu fiz assim, olha, é isso aqui. E foi aí nesse momento, e aí que vem a inspiração, nesse momento, a minha história mudou completamente. A base tinha, mas tudo que eu tinha planejado, como ia acontecer, como ia desenvolver esse início de história, mudou completamente. Então, eu apaguei tudo, peguei tudo, quer dizer, eu já tinha escrito 20 páginas, tirei essas 20 páginas, peguei só a ideia, e em Portugal, nesses 10 dias, eu escrevi 50 páginas do meu livro. Caramba! Olha só, é tão interessante, né, quando a gente se depara com as questões das nossas inspirações, né, porque, primeiro, eu acho que além da inspiração precisa de uma disciplina para você não deixar a inspiração ir embora. Eu sempre digo que a inspiração está na malha, na flor da vida, como se fosse um campo energético ao redor do planeta, e que a gente, de acordo com o nosso momento, ou na profundidade emocional, ou na sutileza do espiritual, a gente acaba se conectando e conectando com aquilo que a gente precisa, né? Como uma elevação mesmo espiritual. E aí, quando você começou a escrever, você sentia que essa inspiração, você tem essa sensação, Thelma, por exemplo, quando está escrevendo, que parece que você não está sozinha ali no processo? Ou você acha algo mais individual, assim, mais individual, mais isolado, assim? Como que é? Eu gosto de saber essas questões da inspiração, porque tem a ver um pouco também com as questões espirituais, de conexão com esse todo, que ambos se explicam. Olha, depois que o livro estava pronto, já que eu lancei no Brasil, eu fui convidada eu desci em Salvador e fui convidada para lançá-lo em Feira de Santana. E lá eu tive um outro convite, e foi um convite de uma casa espírita. Não, em Feira de Santana eu fiz também, fui em Feira de Santana, depois eu fui convidada para Vitória da Conquista. E Vitória da Conquista foi em uma casa espírita.
nenhum centro, na casa espírita, nenhum centro espírita. E eu falei para as pessoas, gente, olha, primeiro, meu livro não é espírita, mas é um sopro espiritual, entende? É que eu te digo, eu não, tem coisas assim, Frank, porque quando eu escrevo em um café, eu gosto de ver o barulho que está fora de mim e eu me fecho numa redoma invisível, e aí é como se o Espírito Santo baixasse, entendeu? É como se a inspiração baixasse. E todos os anjos, arcanjos e arquétipos, tudo que é possível, entende? Assim, toda essa energia, toda essa força espiritual, que eu digo, porque Gaia é um sopro espiritual, sabe? Assim, eles me ajudaram a tirar de dentro de mim o que estava um pouco adormecido, o que estava escondido, e me sopraram coisas. Então, eu digo assim, não é um livro espírita, mas é um livro com sopro espiritual, justamente, porque eu sinto isso realmente, que você falou. Pois é, eu tinha dado uma olhada aqui, né? E a gente percebe, por exemplo, pelo menos eu estou com 2 aqui, ainda não tenho o terceiro, gente. Né, o terceiro, eu também não tenho o terceiro. Logo vou adquirir aí o terceiro também. Olha, inclusive minha amiga Tânia Sampaio, eu gostaria de mandar um beijo para você, que foi assim que eu conheci a Thelma, que foi um presente também desse finalzinho do ano de 2019, né? Ou 2020, eu a conheci. E foi finalzinho? Foi isso ou foi no início? Não, foi no início de 2021, né, que a gente se conheceu? Não, 2021 não, foi 2020, porque eu mandei os livros para você Foi isso mesmo, no né? ano passado. É isso mesmo, é isso mesmo. Foi finalzinho de 2020 mesmo. E eu tive esse presente de conhecer até uma pessoa querida, 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 querida mesmo. Ou seja, eu acho que a persona, né, da Thelma já diz o que ela traz na essência dela, porque a gente aproxima e a gente já percebe, sente bem, né? É uma maga da escrita, e que com certeza não vai parar apenas nessas 3, né, nesses 3 livros. A Tânia Sampaio, minha amiga lá de São Paulo, mandou para mim através e fez esse link da Thelma comigo. E eu falei, bom, agora no primeiro Inspira Ser desse novo momento do canal, eu vou chamar a Thelma para a gente conversar sobre a trilogia e saber um pouco da história dela. Bom, então vamos falar aqui. Primeiro livro, qual foi? Foi Gaia, esse? a Gaia Roda da Vida. Pronto, Gaia Roda da Vida, esse daqui. Olha só, explica aí pra gente como foi que surgiu primeiro. Você já pensava na trilogia ou simplesmente foi surgindo? Não. Como eu te falei, essa ideia apareceu, eu estava numa viagem, nós fomos passar as férias na Grécia, né? E nesse período, aqui na Alemanha estava super frio, era verão, mas aqui na Alemanha estava frio. Aí nós fomos para a Grécia e no final foram férias maravilhosas, quente pra caramba, muito sol. Aí fomos ficar lá nesse período 2 semanas. No final das 2 semanas, eu comecei a me sentir um pouco triste porque ia voltar para a Alemanha. Aí, bom, já era o último dia, a gente tinha esperando o ônibus que ia nos levar até o aeroporto. Eu tinha uma montanhazinha assim, sabe, assim, o hotel tinha uma superfície muito grande e tinha uma montanhazinha em cima que dava assim para o mar, e coisa de filme, até uma arvorezinha solitária ali naquela montanha. Eu sentei embaixo dessa árvore e comecei a meditar. Quando eu abri, depois da meditação, que eu abri os olhos, Frank, eu olho para a direita, para minha frente, assim, né? Como estava sempre aquela paisagem, era a mesma. E ali eu vi um rochedo alongado, assim, né? Ele sempre esteve ali, mas eu nunca prestei atenção, nunca vi, na verdade. Ele sempre olhava, mas como toda a paisagem, a gente não olhava observando. E naquele momento, quando eu abro meus olhos, eu vi como se fosse um gigante adormecido, com a cabeça virada para o mar e com as mãos assim na cintura. Para mim, aí eu corri, fui para o alto do terraço do hotel, bati uma foto e falei assim, é o gigante adormecido e vai ser um personagem da minha história. E nesse momento, tudo veio, é Gaia, Mãe Terra, eu estou na Grécia. Grécia é onde Zeus nasceu, onde Zeus, a mãe de Zeus ficou escondida para ter ele, para que o pai dele não o comesse, entende? Então, tudo veio assim, blum, 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 aquela história, e no ônibus eu comecei a escrever, no avião eu comecei a escrever, pois é, foi aí que deu
E aí, bom, em Portugal, essa ideia base mudou, foi mudada, como essa menina se desenvolveu foi mudada, mas a essência começou tudo aí começou na Grécia, né? Caramba, olha, eu sei que você já tem reconhecimento aí através dessa trilogia, inclusive também no Brasil, não só no Brasil, né, mas já pode ser adquirido ele também em outras línguas, além do português. Ele está traduzido já, o primeiro já está traduzido em alemão, né? Hum. Eu estou vendo a possibilidade de traduzir em francês, porque tem muitas pessoas que eu conheço na França que gostaria de lê-lo também em francês, muito francês, então, mas, bom, são projetos ainda que têm que se desenvolver, mas ele já está, o livro 1 já está em alemão. Nossa, é tão incrível isso, né, Thelma? Assim, para você tudo bem, você já está aqui há anos, né? Eu estou apenas pouco tempo, 4 anos vou fazer agora, né? E assim, pelo menos para você ainda é um mergulho ainda maior, porque você experienciou, quer dizer, você já é mais europeia do que brasileira, porque você nasceu no Brasil pelo tempo que você está, já deve ter perdido muito também, né, do que nós, dos costumes mesmo do brasileiro, que é natural quando você está em outro país. Eu percebo, ao conhecer, né, cada país, cada cultura, o quanto é rico, né, o quanto a gente pode explorar ainda mais a nossa vida, o quanto tudo encaixa. Tem gente que se apega muito a essa história do bairrismo. Eu acho que o universo ele é tão amplo e quando a gente se limita a isso é meu, apenas isso aqui é o meu país, é o meu isso, é o meu aquilo, a gente se limita de se abrir entendendo que o mundo é nosso e ele é experiencial, né? Se não houvesse fronteiras, até seria melhor, porque a gente conseguiria, né, não evitar tantas questões de brigas internas de países, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma fronteira que eu acho que é muito maior do que essa, que é a nossa, através do nosso preconceito, da nossa limitação, do nosso mundinho individual, né? E aí, eu estou falando isso porque, ao vivenciar essa experiência, né, de conhecer outros países também, até mesmo aqui da Europa, o quanto é enriquecedor conhecer a parte cultural. E assim, é notório, já dá para perceber, até mesmo conversando com você, né, que você está, apesar de trazer muito do Brasil, mas a sua parte cultural ela é muito expandida, talvez pelo tempo também que você passou na França, não sei se tanto pela Alemanha, mas talvez pelo que você traz assim da França. Você disse uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça, que você sente, né, que o teu espírito tem uma ligação forte com a França. E é engraçado que quando eu vim para cá, eu percebi isso também, que eu tive uma história com Portugal, mas tem uma história uma história com a Espanha, com a Suíça, ou seja, com alguns países daqui. E eu nunca pensei que eu tivesse algo, por exemplo, com a Alemanha. Quando eu cheguei na Alemanha, me senti super bem, por exemplo. Me senti como se eu já tivesse passado ali em algum momento. Não que eu fosse dali, mas que eu já passei por algum trabalho, alguma coisa que eu fiz ali naquela região. E aí me vem, o que é que você percebe, por exemplo, na construção desses personagens, de influência para o lado de cá, ou de uma forma onde conecta tanto culturalmente com aqui, mas também com a nossa região lá do Brasil? Deu para entender mais ou menos? Deu. Chegar? Gaia, a personagem Gaia em si mesmo, ela não... Na verdade, meus personagens não têm muito a ver com o Brasil, mas, assim, teoricamente, entende? Porque se a gente perceber, o livro Gaia 1 tem muito a ver comigo, com a minha história, mesmo indiretamente, entende? Não é que não é uma autobiografia, nada, não é nada disso, mas quem me conhece sabe que eu deixei escapar muitas coisinhas. Mas tem uma única personagem, que na verdade ela é grega, mas que foi inspirada assim, 100% a uma personagem, a alguém que eu conheci no Brasil, por exemplo, sabe? Uma pessoa que nos criou, que apareceu assim de repente na nossa casa, sem a gente saber de onde, tudo mais tal. E
Na nossa casa, não, na nossa família, né? Porque, sabe, no Brasil tem primos, tal, tal, então na nossa família, e ela ficou com a gente. E ela nos ajudou a nos criar também. Então, tem uma personagem no meu livro que parece muito, e é uma história muito triste dessa pessoa, dessa pessoa que eu conheço. Então, mas assim, tipo, o pai de Gaia, ele nasceu no Brasil, mas ele é descendente de imigrantes alemães judeus, entende? Assim, fica subentendido que ele é descendente de alemães judeus. Eu não entro nesses detalhes, mas entre linhas, entende? Assim, do Sim, livro. sim. Então, tem isso. E, lógico, a gente não pode, a partir do momento que um autor escreve um livro, ele não pode desassociar a sua história, a sua vida com os seus autores, os seus personagens, entende? De uma forma ou de outra, a gente está sempre dentro deles. Então, provavelmente, vamos encontrar bastante a minha Gaia que sai da Flórida, que vai para a Alemanha, que depois no livro 2 vai para a Grécia. Quer dizer, ela também é uma viajante. Ela é uma viajante como eu, entende? Ela fez vários pontos. E a própria vida dela, ela mora em um barco, e a própria vida dela não é uma vida estável, ela viaja bastante, o pai dela viajou bastante com ela, e bom, tem as suas razões, que só lendo o livro, lógico, que vai conhecer, porque senão seria espólio. Então, pois é. Então, não sei se respondi a tua pergunta. Capa linda, hein, Thelma? Que as capas, adorei. Olha, gente, adorei. O terceiro não vai estar aqui, mas eu vou deixar o terceiro no nosso. Eu vou deixar aqui na nossa comunidade, tá? Também do YouTube. E vou postar também lá em nossos stories no Insta, para você poder acompanhar também a capa do terceiro também, que é lindo. Olha, esse daqui é o segundo, fala. Pois é, mas aí é que tá. Essas capas foram as minhas capas, elas duraram 5 anos, mas hoje eu estou, porque o Gaia 1, eu lancei independente a primeira vez, depois encontrei uma editora que guardou a mesma capa, mas agora, o Gaia 2 também foi para a editora, mas foi a mesma capa, mas agora, com uma nova editora que eu estou agora, que é a editora Coerência, ela, como é que eu diz, personalizou a capa, significa que ela fez uma capa dela. Entendi. Então, se, por exemplo, alguém olhar na internet atualmente, no Amazon, por exemplo, vocês vão achar essa capa, mas se olhar no meu site, vão ter a capa atual, entende? Que é a capa que dizem que é uma capa muito bonita. Bom, eu tenho paixão por essa capa, porque foi a minha ideia inicial, fui eu que criei essa capa, assim, com a ajuda do meu capista, que é muito bom. E pois é, então esse é o meu bebê, né? Essa capa aí foi a minha inspiração. Agora é o novo, como você falou, a gente tem que estar aberta para o novo, não é? E o novo, eu tive resistência para a nova capa, mas agora eu amo também a nova capa e está sendo bem aceita no Brasil a nova capa, somente pelos adolescentes. Maravilha, já estou na curiosidade também de ver as novas capas. E é isso, olha, Thelma, quem tiver interesse de adquirir a trilogia, onde as pessoas podem encontrar? Inclusive, eu vou deixar também o link do teu site aqui na descrição, tá? Para a turma também acompanhar. Sigam a Thelma no Insta, siga a Thelma no Face, esteja atento ao trabalho da Thelma. Então, quem tiver interesse de adquirir Gaia, a trilogia, onde as pessoas podem encontrar? Tem o meu site, que é thelmabritzalves.com, e tem também, você pode comprar direto pelo site, e também você pode comprar direto comigo no meu Instagram. É só me escrever uma mensagem no inbox, e aí até fica mais fácil, porque é mais interessante. Tem alguém no Brasil responsável para fazer o envio para mim. Sim. E, infelizmente, eu, por exemplo, ainda não vi o livro 3, eu ainda não peguei nas minhas mãos o livro 3, e o livro 1 e 2, com a nova capa também, eu não conheço ainda, só conheço por fotografia. Entendi, tudo bem. Mas, olha, você vai poder ter a trilogia, então, aí, da Thelma, tá? Então, esteja atento, procura. Se você sentir no coração e você gosta, é amante também da leitura, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, adentrando e sonhando junto, né, com toda essa história dessa trilogia de Gaia.
E tem uma conexão, né, dentro disso incrível, que eu já tinha partilhado também com a Thelma, que o nome de um dos livros que a gente estava escrevendo era Gaia, que está lá, começou a partir do Porto, que é de uma cidade chamada Gaia. Aí a Thelma, né, com sua gentileza e abertura, falou: ai, que bom, eu quero saber já dessa história também. Mas, por enquanto, não está ainda, é só uma possibilidade ainda, mas, assim, adquira a trilogia da Thelma, porque essa história, com certeza, ela vai trazer muito a acrescentar, tanto na sua cultura, como também na expansão, né, desse movimento que ela procurou trazer, até mesmo porque, diante do que você viu e pôde acompanhar nesse bate-papo, nesse podcast, você vê que a Thelma tem muito o que acrescentar. E olha, gente, são livros... Quantas páginas, Thelma? Olha, eu acho que na nova editora, eu acho que que o primeiro está com 300 páginas, está entre 280 e 300 páginas, mais ou menos, cada primeiro, um. Né? É. O primeiro, Esse aí, o primeiro está 260, mas na nova edição está 300 páginas. Gente, olha, tá lindíssimo. Então, olha, vai lá no Insta da Thelma. Fala teu Insta, por favor, Thelma. O Insta é Thelma, _Brites. Pronto. E a vantagem é que, por exemplo, se você compra comigo, o frete é grátis. Eu ofereço o frete para a pessoa. Maravilha. E para quem estiver em outro país que não seja o Brasil, como fazer pela Amazon? Aí tem a Amazon, tá? No Amazon você tem o Amazon da Europa, qualquer país da Europa você pode pedir ele, tem o dos Estados Unidos, tem até no Japão, eu acho, tem no Japão. Uhum. Então, você pode pedir também pela Amazon, que a Amazon tem o 1 e o 2, o 3 eu ainda não coloquei, eu preciso ter tempo também agora para colocar o 3, que se chama A Cidade da Luz. O nome do terceiro é A Cidade da Luz. O primeiro é Gaia, Gaia, a Roda da Vida, o segundo é Gaia, o Templo Esquecido, e o terceiro, A Cidade da Luz. Nossa, gente. Então, olha, aproveite agora e também já faça seu contato com a Thelma para você poder adquirir a trilogia. Thelma, gratidão. Finalmente conseguimos fazer esse bate-papo, esse podcast aqui no Inspira-se. Tá. Mas eu gostaria de finalizar com você. Eu gostaria de saber o que te inspira a ser. A vida, Frank. A vida me ensina olha, eu me emociono até porque é uma pergunta bem profunda e é uma pergunta do momento. A vida, o momento presente me inspira a ser. É o manter-se viva, mas não só viva na sobrevivência, mas viver com harmonia, com tranquilidade, com profundidade e correr atrás dos meus sonhos, correr atrás das minhas vontades, dos meus desejos e procurar viver o mais intensivamente possível. É isso que me faz ser eu. Então, assim como a Thelma, aproveite, né, para poder se inspirar com uma história dessa, você viu? Um ser que saiu da Bahia, né, foi para a França, da França para a Alemanha, e que tem muita história para contar. A tua história, você pode ou fazer um livro muito bem criado, escrito, ou simplesmente você pode jogar fora, pode enterrar. Então, vamos utilizar essa inspiração da Thelma, assim como ela fala aqui na aba do livro que já me chamou a atenção. E olha que bacana. Se quisermos ser livres para amar e para ajudar os que amamos, se quisermos entender e decidir de que forma devemos agarrar esse amor, o desprendimento é essencial. E esse é o caminho para encontrar a verdade. Então, utilizando aqui, parafraseando, né, a Thelma Brites, escritora do nosso Inspira-se de hoje, eu vou finalizando e eu peço a você que dê o seu like, se inscreva, aproveite e diga também como é que o que você achou, né, do nosso Inspira-se podcast, se você quer ver mais, se você quer ver mais escritores, se quer ver algum artista, se quer ver alguém também do lado do desenvolvimento espiritual, para a gente fazer contato com essa pessoa, do autoconhecimento, para a gente fazer um bate-papo gostoso no podcast do Inspira-se. Thelma, gratidão. Gratidão, Frank. Muito obrigada por esse momento.
E eu te desejo vida, saúde, felicidade, caminhos abertos e até o próximo Inspira-se Podcast.